cirurgia, me prescreveu a quimioterapia, mas quando eu perguntei sobre alimentação, ele me falou que eu podia comer o que eu quisesse. Ou seja, até hoje isso não tem importância, mas o que eu aprendi ao longo dessas 4 décadas é que isto é fundamental. E na faculdade eu só aprendi sobre cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Nas residências, nas pós-graduações, sempre essa é a tônica, né? O câncer é visto como uma doença gravíssima que apavora todo mundo e isso você precisa perder urgente. A primeira coisa é perder o medo do câncer e saber enfrentá-lo como você enfrenta muitas outras doenças e vence, né? Perfeito. Olha, Roseli, estamos ao vivo sim. É só dar um F5 aqui no YouTube que já começa a aula para você. Doutora Ali, ó, também estamos ao vivo com o pessoal do Instagram da Jolivi. Boa noite para todos vocês. Digitem de onde vocês estão assistindo essa aula online e ao vivo. Coloquem suas dúvidas aqui nos comentários. A gente já separou algumas dúvidas que vocês mandaram ao longo da semana e também pegamos alguns questionamentos que apareceram na caixa de comentários do vídeo 1 do especial Superando o Câncer, que foi ao ar hoje. Então tudo isso a gente vai responder para você aprender de uma vez por todas que existe uma alimentação que pode matar o câncer de fome e ao mesmo tempo preservar quem está com câncer a ter uma vida muito mais saudável e superar essa e outras doenças. É isso, doutor? Sim, agindo de uma maneira onde essa alimentação fortaleça a célula saudável e enfraqueça a célula cancerosa. Aí você diz assim, mas como que é possível a mesma alimentação, o mesmo comportamento, o mesmo estilo de vida promover a melhora da célula saudável e a piora, o enfraquecimento da célula tumoral? Justamente porque as duas têm metabolismos completamente diferentes. As duas gostam de nutrientes totalmente opostos. Então, na hora que você ajusta essa alimentação, que você tira tudo que a célula cancerosa gosta e administra tudo que a célula saudável gosta, e se possível, você ainda suplementa o paciente com coisas que a célula cancerosa odeia e que não fazem nenhum mal para a célula normal, você está potencializando tremendamente a chance do paciente ter sucesso, seja numa cirurgia, seja numa radioterapia, seja numa quimioterapia. Isso, eu viajei muito para conhecer essas coisas. Eu tive encontros com pessoas assim notáveis na área e fui absorvendo esses conhecimentos com o tempo e a própria prática, porque a quantidade de pacientes que a gente atende com câncer é grande. Então nós temos, na realidade, uma experiência pessoal, não é uma experiência apenas trazida do exterior. Perfeito. Mais de 10 mil pacientes que já enfrentaram um câncer e tiveram a orientação do doutor, fora todas essas viagens que ele fez, conhecer a experiência internacionalmente reconhecida e que infelizmente ainda não é muito divulgada dentro dos consultórios clínicos por interesses que vão além do cuidado médico, né, doutor? Sim, o médico ele não recebe essa informação em toda a formação ortodoxa dele, né? Seja na faculdade, seja na especialização, seja na residência. As técnicas de cirurgia evoluem cada vez mais, os quimioterápicos evoluem cada vez mais, os aparelhos de radioterapia evoluem cada vez mais, mas nós temos 2 grandes falhas no câncer. A primeira falha é que o diagnóstico precoce é confundido com prevenção. Quando você tem um câncer numa imagem, pela primeira vez, você não fez diagnóstico precoce. Você, na realidade, você fez diagnóstico precoce, você não fez prevenção de câncer. E quando você faz algum exame ou toma um cuidado aonde mostra para você que você pode ter um câncer ou você toma uma atitude que vai evitar o aparecimento de um câncer, isto é tratamento precoce. Por exemplo, uma termografia é um exame precoce que faz prevenção de câncer, porque ela mostra a mama que está com todo o metabolismo mamário para desenvolver um câncer no futuro. Então você age antes do câncer existir. O melhor exame de imagem de tumor para mama que eu considero é a ressonância magnética com curva de captação de contraste. Ela praticamente faz o diagnóstico se o tumor é maligno ou benigno, sem punção, sem invasão, sem nada.
e ela faz diagnóstico precoce. Ela não previne nada, ela fala, olha, você já está com câncer pequeno. É isso que ela te informa. Então, essa confusão entre diagnóstico precoce e prevenção, eu estou indo no médico fazer meu preventivo. Não, você está indo fazer um diagnóstico precoce, talvez, caso você já tenha a doença. E o outro problema é a falta de importância para os nutrientes e suplementos, que está tudo ligado a nutriente, mas alguns nós não temos acesso na comida, por solo pobre, por uma série de coisas. Outros nutrientes são produzidos no próprio corpo, sistema endocannabinoide, entendeu? Hormônios que o próprio corpo produz, e outros que você não tem no alimento por pobreza do solo. Então você precisa repor isto além da alimentação básica que nós vamos comentar aqui. Foi exatamente por isso que nós decidimos estar aqui hoje, para tentar divulgar isso e tentar disseminar esse conhecimento no maior número de pessoas possível. Perfeito, doutor. Então, se você está acompanhando aqui essa aula online ao vivo, dedique esse momento para a sua saúde, né? Se afaste de qualquer distração, preste atenção no que está sendo compartilhado aqui. Se você conhece alguém que precisa desse conhecimento, já compartilhe essa live para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, porque a verdade verdadeira, né, doutor, é que apesar dos feitos, né, que são propagados, principalmente em meses tido como emblemáticos, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, o tripé que hoje é oferecido para o tratamento de câncer, ele, quando avaliado sozinho, ele tem resultados muito pífios, né? Quimioterapia e radiação isolados, sem esse conhecimento da alimentação que mata o câncer, o resultado é muito pequeno, né, doutor? E muitos cânceres é pequeno, outros cânceres têm uma ação efetiva. O que é importante? Na hora que você associa essas coisas, o malefício da quimioterapia, o efeito colateral da quimioterapia vai ser muito menor. O profissional oncologista que prescreve a quimioterapia, se ele estiver em sintonia com quem está orientando a parte nutricional, ele vai perceber que ele pode fazer uma dose menor de quimioterápico, porque a célula do câncer está muito mais suscetível a morrer com aquela quimioterapia. E ele, com essa dose menor e a célula saudável protegida, a lesão, o efeito colateral, desde queda de cabelo, a enjoo, náusea, vômito, tudo que você imagina que causa anemia, tudo é muito menor. Então o paciente vai poder fazer mais sessões de quimioterapia, não vai acontecer dele chegar para fazer quimioterapia, mas você está com hematócrito, hemoglobina baixa, você vai ter que transfundir e vai fazer só na semana que vem. Isso, quando ele está nutricionalmente bem acompanhado, raríssimas vezes acontece. E na grande maioria ele consegue seguir com a sua quimio, com a sua rádio, e a cicatrização da cirurgia é tremendamente mais rápida também, né? Eu acho muito importante, hoje já foi um vídeo ao ar, né? E se você ainda não assistiu, assista esse vídeo, é muito importante assistir na sequência, né? E essa semana outros vídeos estarão, é um total de 4 vídeos. Hoje foi o primeiro ao ar no especial Superando o Câncer. Aqui na descrição ele está aqui para você assistir. Se você tiver interesse em participar do grupo fechado que o doutor montou para esse especial, também tem o link do WhatsApp. E se você está acompanhando a gente pelo Instagram, vai no perfil da Jolivie, chama link da bio, que fica, é aquele link que fica embaixo do simbolozinho da Jolivie. Ali você também tem acesso. Doutor, vamos começar do começo? Vamos. Reuni aqui algumas perguntas que apareceram na caixa de comentários do Superando o Câncer e também que foram enviadas pela gente por e-mail e pela rede social. E para começar do começo, o que é o câncer e por que ele aparece no nosso corpo, doutor? Bom, são algumas centenas de doenças que são chamadas de câncer, né? Primeiro. E o que é na realidade? É uma proliferação anormal, anômala e descontrolada dessas células. Elas que vinham se reproduzindo em células iguais, de repente passam a se reproduzir em células diferentes, não sofrem mais apoptose, não tem mais suicídio, elas não morrem mais, elas são células eternas, né? E com uma reprodução muito mais acelerada do que acontecia naquele tecido antes dessa transformação celular. Então, na realidade, é esse crescimento anormal, avassalador, descontrolado e sem morte celular que provoca o aumento muito rápido, às vezes, de um tumor. Uma das coisas que caracteriza o câncer é o crescimento rápido.
Certo, doutor. Para uma célula saudável, então, é esperado que uma hora ela morra para ter a renovação? Sim. O corpo manda a ordem para a célula, recebe a ordem por uma enzima e ela comete suicídio, né? Que é a forma correta da célula morrer, que é chamado de apoptose. Né? Certo. No caso do câncer, essa célula, antes de se reproduzir, primeiro você tem os seus oncogenes, que estão lá adormecidos, que você pode manter os adormecidos, que na genética chama-se de metilado, para o resto da vida. Né? E você tem a parte mitocondrial, que são milhares de mitocôndrias no citoplasma, fora do núcleo, que são responsáveis pela energia celular. Você tem a membrana da célula que faz a troca com o meio externo, e extracelular, e você tem o intertício, que é o espaço que banha entre uma célula e outra, que está entre uma célula e outra, onde ela troca nutrientes com esse espaço, e isso chega através da circulação sanguínea. Como chega através da circulação sanguínea coisas desnutrientes, por exemplo, um metal tóxico, entendeu? Um excesso de carboidrato. Então, essas coisas começam a alterar esse meio extracelular. É como se você tivesse um aquário onde você começa a contaminar a água. Os peixes vão ter problema. Então, o que acontece? Essa célula começa a trocar com o meio coisa que é maléfica a ela. A lesão começa no citoplasma. O câncer é uma doença citoplasmática e não uma doença da genética. Você vai estimular a genética lá no final. Então, na realidade, quem causa o câncer é a epigenética. Esse estímulo, na verdade, ele vai produzir uma alteração mitocondrial especificamente, tanto com deformidade, disfunção da mitocôndria, como a redução desse número de mitocôndrias e a redução dessa energia funcional celular. Isto vai atingir depois o núcleo da célula e essa célula começa a se reproduzir em células cancerígenas. Tem um experimento muito interessante que eles pegam células cancerosas, né? Tiram o núcleo da célula cancerosa e colocam numa célula, no citoplasma de uma célula normal. Não acontece nada. O núcleo da célula cancerosa. Aí eles fazem diferente. Eles pegam um citoplasma doente e colocam num núcleo saudável. A célula continua a se reproduzir cancerosa. Ou seja, quem determina é o citoplasma. Quem determina é a mitocôndria, é um problema mitocondrial. Quem determina é o ambiente. Isso significa o quê? Epigenética, estilo de vida. Quem influencia nisso? Nutrigenética e nutrigenômica. Isso tudo são especialidades que surgiram depois de 2003, depois da publicação do genoma humano. Então é uma outra visão que você tem a partir dessa data. E infelizmente isso continua, parece que escondido, ou desconhecido, ou se tendo como uma coisa distante, quando é o presente do nosso dia a dia. Perfeito, doutor. A segunda pergunta, que muitas pessoas que estão aqui no YouTube fizeram e vocês que estão no Instagram também, acho que foi respondida, então só para a gente deixar claro, o câncer então não é uma sentença genética? De jeito nenhum. Você não é refém do seu passado genético. Você não é refém. Eu vou dar um exemplo. Câncer de mama, que é um câncer frequente, né? A mãe teve câncer, as tias, irmãs da mãe tiveram câncer e a irmã mais velha já teve câncer. E você é a irmã mais nova da família. Então, você está apavorada, parece que você está sentenciada a ter um câncer de mama. Não. Elas se intoxicaram todas com metal tóxico, provavelmente com outras toxinas, com parasitas, tiveram viroses de forma desprotegida, sem ter um nível de vitamina D adequado, eram comedoras de carboidrato e não se faziam restrição a glúten e a leite, estragaram seus intestinos, que é onde começa a maioria dos problemas começam no intestino. Então,
toda essa sequência de coisas e essa imitação, as irmãs todas mais velhas viviam de um jeito, a filha copiou a mãe, vivia do mesmo jeito, a mesma alimentação, a mesma estrutura doméstica, domingo não tem comida em casa, na hora do jantar faz um lanche, não tem o que comer. Essa cópia de coisas, na realidade, essa hereditariedade, essa herança que tiveram e não pela genética do oncogene, é que causou o câncer na família toda. Você que é a mais nova, que não tem câncer de mama, você pode perfeitamente interromper esse ciclo. Passe a comer alimentação de humanos. O que é alimentação de humanos? É a que é chamada cientificamente, com mais de 1000 livros publicados, dieta cetogênica. Que tem gente que fala mal da dieta cetogênica porque não conhece fisiologia humana nem alimentação. Para você falar mal de dieta cetogênica, você precisa desconhecer uma dessas duas coisas, no mínimo, ou as duas. Ou você desconhece alimentação, ou você desconhece fisiologia humana. Porque a dieta cetogênica, bem feita, correta, é a alimentação ideal para os humanos. Em qualquer circunstância, não importa a doença, com uma única restrição, você descobriu que já está com câncer, você vai tirar a carne bovina. É a única, mas você vai continuar com a suína, você vai continuar com todas as outras e com muita gordura, que é o que caracteriza a dieta cetogênica. Gente, vocês estão em polvorosa aqui, mandando 1000 comentários falando sobre todos esses ensinamentos do Dr. Knife. Ao longo dessa aula ele vai explicar tudo tintim por tintim. Eu peço que vocês fiquem até o final, porque o conhecimento que é partilhado aqui, ele é uma oportunidade de aprendizado, porque como disse bem o Dr. Knife, não é algo que está por aí, não é algo que é difundido e os interesses são de toda sorte, mas aqui hoje o compromisso é levar esse conhecimento para você. Doutor, só para a gente deixar claro, hábitos de vida, alimentação correta, não a alimentação que dizem que é boa, mas a alimentação correta, o exercício físico, o sono reparador, sempre são apontados como pilares da prevenção. Mas aqui já vi entre todas as pessoas que estão acompanhando que tem muitas que estão fazendo tratamento porque já estão com câncer, né? A Alice compartilhou com a gente que está com câncer na bexiga, né? Já teve gente que falou que a mãe acabou de falecer de câncer, que está num tratamento de câncer. A alimentação, ela é um pilar importante para quem está fazendo tratamento? Ela também é terapêutica? Sim. Porque o câncer, qual é a diferença? Nós falamos no começo que é muito fácil você fortalecer a célula saudável e enfraquecer a cancerígena, porque elas têm, a fome delas é completamente diferente. A célula saudável quer oxigênio, a célula saudável quer proteína. A célula cancerosa, ela quer açúcar. Então, na hora que você retira tudo que vira açúcar no seu corpo, você mata de fome a célula do câncer que você já tem. Você evita, diminui a possibilidade de metástase, entendeu? E se você já tem uma metástase, você diminui a possibilidade de crescimento dessa metástase. Então esse câncer está todo enfraquecido, está desnutrido porque não tem glicose. Você quer uma prova prática de que é açúcar que alimenta câncer? Quantos PET scans vocês já fizeram que estão com câncer? Você sabe o que é o PET scan? O PET scan você injeta uma substância lá que vai ser detectada e que entra na célula através de glicose. E por que ela só entra na célula cancerígena, entra muito mais na célula cancerosa? Justamente porque a célula cancerosa está lá ávida, de boca aberta, para pegar qualquer carboidrato que entre no corpo. Essa é a verdade. Então o próprio PET scan é uma prova disso. Prática e que você vê todo dia, porque todo dia quantos PET scans são feitos em São Paulo? Centenas de PET scans. Centenas. Isso é para você entender essa diferença. Por causa dessa diferença é que a alimentação assume o principal papel, porque às vezes a atividade física você não pode fazer. Por exemplo, você tem uma metástase óssea numa vértebra lombar. Para você fazer exercício físico, não ter uma fratura patológica, você vai ter que usar um colete para fazer sua caminhada. Você tem que ter cuidados. O exercício físico precisa ser visto pelo seu médico para prescrever o que você pode fazer. Agora, comer bem, você não precisa perguntar para ninguém. Você pode começar a comer bem a partir de hoje e começar a matar de fome o seu câncer e fortalecer a sua célula saudável.
Doutor, para a gente deixar claro, quando o senhor diz que é açúcar e é glicose, a gente está falando de doce ou do que a gente está falando que não é indicado para... Tudo que vira açúcar. E o que vira açúcar? Tudo. Você tem o hábito de comungar todo domingo. É uma quantidade muito pequena. Mas a hóstia, a parte material da hóstia da Igreja Católica, eu sou católico, ela vai virar açúcar. Como foi proibido pelo Papa a hóstia sem glúten, porque havia hóstia sem glúten em Portugal, em Fátima, em Lourdes, os padres fizeram hóstia sem glúten. E o Papa proibiu, né? Por questões de tradição, não podia alterar. Então o que acontece? Quem tem uma intolerância violenta a glúten não pode comungar. Agora, fruta vai virar glicose e antes passa pelo fígado, a frutose destrói o fígado, que você precisa dele no câncer, como precisa de tudo muito bem, né? Você come arroz, vai virar glicose, né? Você come tubérculos, você come coisa debaixo da terra, vai virar açúcar. Então não é o açúcar doce, você tem açúcar salgado. Você come um biscoito salgado, a quantidade de açúcar que ele tem é absurda. Então, você não pode comer carboidratos. No protocolo, nós damos a lista dos acompanhamentos todos, né? Abobrinha, vagem, aspargo, shiitake, nós damos uma lista de todos os acompanhamentos pro prato principal que o paciente com câncer ou que não quer ter câncer deva comer. Um detalhezinho particular, as coisas que alimentam o câncer são as coisas que levam ao diabetes, são as coisas que levam ao Alzheimer, entendeu? Por quê? Porque são alimentos não para humanos, então lesam o humano na sua parte mais fraca. Quem tem a sua resistência insulínica como a parte mais fraca vai desenvolver primeiro diabetes. Quem está lotado de oncogênesis da família, como o exemplo que eu dei, que a mãe e as tias tiveram, vai ter um câncer de mama com 40 anos de idade. Que, aliás, é o mais perigoso que tem nas mais jovens, porque o câncer acima de 65 de mama, né, se não fizer bobagem, dificilmente vai dar problema, né? Doutor, a Alzira mandou uma pergunta aqui. Ela está acompanhando bem e acho que é a pergunta de todo mundo. Meu Deus, o que comer então? Porque também faz parte da estratégia da indústria alimentícia, né? Dizer que quando você não pode comer nenhum tipo de carboidrato, você não tem opções. E com o senhor eu aprendi que opção é o que não falta. O que comer, doutor? Produtos alimentícios, você não tem opção. Então, qual é a primeira providência que uma pessoa saudável tem que ter? A minha casa precisa me fornecer 90 refeições por mês se eu como 3 vezes por dia. Não, eu só como 2 vezes por dia, porque depois que você se alimenta bem, você tem dificuldade para comer 3 vezes por dia, estando bem alimentado. Mas vamos supor quem vai começar, precisa comer 3 vezes por dia. Então você tem que ter o de jejum, que é o café da manhã, no mínimo 6 horas de intervalo você tem que ter o almoço e o jantar feito em casa. De segunda a domingo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Você montou essa estrutura? Agora você pode aprender o que é comida saudável, né? São todas as carnes gordas e para quem tem câncer, esquece a carne bovina. Por quê? Porque a carne bovina contém uma substância que ajuda o câncer já instalado a crescer. Eu como carne bovina toda semana, entendeu? Porque eu não estou com câncer. Mas se eu descobrir que eu tenho um câncer, eu vou retirar a carne bovina imediatamente, né? Isso é uma coisa. O uso do carboidrato vai alimentar esse tumor. Eu já tendo, e se eu não tiver, como a gente produz vários cânceres e o próprio sistema imune resolve, eu tendo um ambiente propício ao câncer, o meu sistema imune vai ter que lutar muito mais com ele. Hoje, no consultório, eu atendi uma paciente que ela já teve 3 cânceres. Entre aspas, diferentes. Você está entendendo? No fundo, é a mesma coisa. É o ambiente extracelular que nós falamos dela que é propício ao câncer. Então ela já fez um câncer de mama, ela já fez um câncer de intestino e agora está fazendo um câncer de bexiga. Entendi. Vai para a lâmina, vai para imunohistoquímica, mostra que são tumores diferentes, com características diferentes, tudo. Ou seja, todos são causados do mesmo jeito. Por isso que ela não mudou o estilo de vida. Então ela muda agora o estilo de vida. Se ela conseguir reverter o câncer de bexiga, como conseguiu reverter felizmente os outros 2, então vejam que tem gente que já teve 3 cânceres e está aí bem.
Então o que acontece? Se ela conseguir reverter agora e aprendendo o novo estilo de vida, ela vai certamente não ter mais outro câncer daqui para frente. Por quê? Porque não tem ambiente para ele crescer. Fica nessa dúvida de que não tem o que comer. Tem muito o que comer. Todos os vegetais de cima da terra que não tem frutose, você pode comer. Né? Mesmo as frutas, você tem 3 frutas extremamente saudáveis: abacate, limão e coco. Você ainda tem mais 2 que é difícil de encontrar em natura, você já encontra misturada com um monte de porcaria, mas tem 2 que, se forem puras, são espetaculares, que é açaí e cacau. Então essas 5 frutas se come. Você tem 20 e alguns legumes que paupérrimos em carboidrato que você pode comer, que só a própria mastigação já resolve o problema do carboidrato. E para fazer o processo digestório já queimou, aquilo já acabou. Então não vai ter alimento para a célula cancerosa. E a grande vantagem é que a gordura é necessária. Primeiro, para que a proteína que você come, se for magrinha, grelhadinha, vai virar açúcar. Então precisa de gordura. E segundo, que a gordura vai ser a sua fonte de energia, que é 11% maior no músculo e 35% maior no cérebro, que é carboidrato. Então você que não está aí com câncer, que não tem câncer na família, que sabe que câncer não vai ser a sua doença, faça isso para você ser mais inteligente, faça isso para melhorar o seu desempenho intelectual, esportivo, sexual, porque você vai melhorar em tudo. E comendo bem. O doutor sabe da importância da alimentação e por isso que ele se preocupa muito com isso, prepara receitas, guias alimentares para você saber exatamente o que você tem que comer no café da manhã, no almoço e no jantar. Doutor, vamos derrubar aqui o mito do ovo, porque já tiveram pessoas que perguntaram aqui, o ovo ele é um aliado também nessa alimentação de verdade? As pessoas podem consumir o ovo? Sim. O ovo é um grande aliado, ele é um aliado dos dos vegetarianos que comem ovo, né? Ele é um aliado porque é uma fonte de proteína pro vegetariano. E o ovo, tem casos de câncer que nós fazemos uma restrição temporária de todas as proteínas. Nós fazemos o que a gente chama de uma dieta cetogênica vegana. E isso dificilmente ultrapassa 30 a 60 dias. Dificilmente. Mas às vezes fazemos. Então nessa fase, né, você não pode comer proteína. Então o que você faz? Você pode dar a gema do ovo. Entendeu? Você ouviu muito falar em lugares de refeições metidos a saudáveis que faziam omelete de clara. Omelete de clara é quase um crime. Porque você deixou a proteína e tirou a gordura, tirou tudo que tem na gema, porque a proteína é fundamental, mas os nutrientes que tem na gema são espetaculares. Então, nessa fase, o paciente do câncer, que tiraram todas as proteínas, o meu paciente eu mando ele comer gemas de ovo. Não aumenta colesterol, pelo amor de Deus. E se aumentar e o dele for baixo, é uma vantagem, porque principalmente o paciente com câncer precisa ter um colesterol respeitável para todas as ações do colesterol, formação de hormônios esteroidais e para tudo a proteção. Nós observamos que a evolução de pacientes que têm colesterol baixo com câncer avançado é uma evolução pior do que pacientes que têm colesterol chamado de alto, vamos falar 250, né, que isso é um escândalo. Esses pacientes evoluem muito melhor na prática. Como a gente tem muito paciente, dá pra gente fazer perfeitamente essa relação. Perfeito. Só pra gente responder a Luísa, que estava ouvindo o senhor atentamente, se preocupou com o coração, com colesterol, gordura, como é que fica o coração? Tá. Gordura não se transforma em colesterol, né? Gordura é um ácido graxo, colesterol é um éster quimicamente falando. Procure um professor de química e pergunte para ele: professor, eu consigo transformar ácido graxo em éster? Ele vai para casa, no outro dia ele vai ligar para você e falar assim: é impossível, essa reação química é impossível. Então nunca gordura vai virar colesterol. Isso é uma imbecilidade química, primeira coisa. Segundo, que o entupimento de artéria não é feito por gordura. O colesterol, que não é gordura, está lá presente para tentar desinflamar o processo que você, comendo carboidrato, provoca todo dia. Você joga gasolina e fósforo no lugar e todo incêndio tem bombeiro.
Aí você fala, como em todo incêndio tem bombeiro, o bombeiro causa incêndio, manda matar todos os bombeiros. Não, o bombeiro é o colesterol, ele foi lá para tentar ajudar. Só que você fica jogando gasolina e álcool, o que acontece? Vai queimar tudo, não vai se salvar nada. A ação do bombeiro vai ser ineficaz. E ele começa a acumular e faz parte no final da placa, mas ele não faz parte do processo da iniciação dessa placa. O perigo é cálcio. Quem causa placa são os óleos, canola, milho, soja, girassol, que às vezes são recomendados para você. Quem causa a placa é a ingestão de carboidrato. Quem causa a placa é o cálcio do leite, que é um cálcio com péssima biodisponibilidade para osso e boa biodisponibilidade para vaso. O leite se toma da mãe até 2 anos de idade, isso precisa aprender, acabar com essa mania, né? Esse sim é perigoso, todo mundo elogia. Ovo, que é um espetáculo, ainda querem falar mal hoje, já passou da época de falar mal de ovo, né? Isso era nos anos 80, isso está fora de moda hoje já. Doutor, perguntaram aqui que legumes que poderiam ser indicados. E eu vou querer que você dê a receitinha do brócolis. Então, gente, papel e caneta na mão, porque o doutor vai falar aqui de alguns legumes, mas para deixar o brócolis realmente bom, não adianta deixar ele lá na água, né? Não. Fale aqui do brócolis e por que ele é tão importante no combate ao câncer, doutor. Tá. Todos os cânceres ligados a hormônio estradiol, né? E hoje nós podemos citar o câncer de mama, o câncer de ovário, uma boa parte do câncer de útero e o câncer de próstata, né? Esses 4 tipos de câncer, eles são tremendamente beneficiados pela ingestão de indol 3-carbinol, que por ação de uma enzima vai se transformar em diindolmetano, que é um grande protetor da conversão de hormônios como testosterona e outros na cascata de hormônios esteroidais, nessa conversão em estradiol, que apesar de um hormônio natural e seu, ele pode, por ser proliferativo, auxiliar em câncer. E é a principal causa de câncer de próstata em homem, e o desequilíbrio dele com a progesterona e com o estriol, que é o E3, uma das principais causas de desenvolvimento, da iniciação do câncer de ovário, útero e mama. Então, essa substância indol 3-carbinol que tem no brócolis, na couve de Bruxelas, na couve-flor, ela é uma substância que, por essa transformação que a gente acabou de falar, protege contra esses 4 tipos de câncer. Os vegetais que você pode usar são inúmeros, mas quer falar do brócolis? Então, primeiro, faça o seu brócolis inicialmente no vapor, para ele ficar crocante ainda, porém não cru. Saindo do vapor, você vai fritar, ou em óleo de coco ou em banha de porco, alho, bastante alho, e jogar o brócolis para fazer brócolis no alho e óleo. Vai ser brócolis no alho e coco ou brócolis no alho e banha, entendeu? Porque não pode ser azeite, azeite fica na mesa, por melhor que seja o azeite, tem azeites muito saudáveis, mas você não leva para a cozinha, deixa o azeite na mesa que ele está lá no bom lugar. Então, essa é uma receita. Eu vou te dar uma outra. Você pega a couve-flor, você bate o ovo com bastante páprica picante, pimenta do reino moída na hora, bastante flor de sal para ficar muito salgado esse ovo, e passa a couve-flor nesse ovo. Passa na farinha da quinoa, passa no ovo de novo, passa na farinha quinoa e frita. Numa fritadeira, com óleo de coco ou com banha de porco. Você vai ter uma couve-flor à milanesa. Faz um molho de leite de coco. Compra queijo francês, que é de outra raça de vaca. Faz esse molho branco com leite de coco. Coloca a couve-flor num pirex, num vidro, né? O molho branco, rala esse queijo francês, porque é outra espécie de vaca. É complexo, não dá para falar isso aqui hoje, não dá tempo, mas comprem queijo feito na França. Custa R$5 a mais, todo mundo pode comprar. E em todos os mercados grandes tem. Então você rala aquilo ali e gratina. Então você faz uma couve-flor ao molho branco gratinada. Então isso são maneiras de você comer. Agora, faz um refogadinho de couve-flor, não tem quem coma. Você está entendendo? Fica horroroso.
faz bastante alho, rala a couve-flor e faz um arroz de couve-flor, frita ela no alho e depois cozinha como se fosse um arroz. Para quem gosta de comer uma maçaroca na hora que está comendo, quebra o galho, o cara está acostumado. Igual a paciente que perguntou para nós, eu tenho 82 anos, vale a pena eu mudar a minha alimentação? Claro que vale. Claro que vale. Nunca é tarde para você fazer as coisas. Quem sabe ela não vai ter uma vida ainda espetacular. Uma pessoa pode viver 120 anos, ninguém sabe qual é o destino dela. Então vale muito a pena e pode valer por décadas ainda ela ter uma mudança de estilo de vida. Se o seu objetivo é se proteger contra o câncer ou superar essa doença, dá até água na boca esse tratamento nesse horário, né, doutor? Eu fico pensando que uma torradinha, né, sem graça, em comparação a essa receita. Mas que o senhor passou existe aqui. um problema. A torradinha está pronta. Então vão ter os preguiçosos e as preguiçosas de plantão que vão dizer o seguinte: ah, mas eu não vivo sem uma banana. Porque está pronta. Você está entendendo? Aí você pergunta, o que é mais gostoso, uma banana ou uma picanha do avesso no ponto muito bem feita? Só que leva 2 horas para fazer uma picanha do avesso. Dá trabalho. Então a pessoa só lembra que ela gosta de banana. Ela não lembra. Uma muqueca bem feita, você gosta de uma muqueca bem feita? Você gosta de um sarapatel bem feito, só com a parte nobre dos miúdos? Sem ficar colocando um monte de outras coisas, que tem gente que não gosta, tem uma certa ojeriza. Então você pode fazer o que a gente chama de sarapatel society, né? Só vai nele moela, fígado de frango e coração de frango. Fica um espetáculo. É gorduroso, nutritivo e tal, mas dá trabalho para fazer. Tem que refogar, tem que deixar o tempero no ponto, né? Então, tudo que dá trabalho, a pessoa não quer. E outra, a comida saudável dos humanos se confunde diretamente com pratos de alta gastronomia. Uma vez me perguntaram assim rapidamente, eu respondi assim na lata e acabei guardando isso e falo isso muitas vezes. O que eu devo comer? Tudo que você tiver orgulho de servir num banquete fino, você coma. Tudo que você tiver vergonha de servir num banquete fino, não coma. Você vai dar banana num banquete fino? Você vai servir pizza num banquete fino? Você vai dar macarronada num banquete fino? Você vai dar sanduíche num banquete fino? Não vai. Entendeu? Então, isso a sofisticação da alimentação feita em casa, ela tem 2 vantagens. Ela é saudável, porque os ingredientes não têm cancerígenos, nada, e ela é o preço de comida de terceira. Ela é com preço de comidinha trivial, barato, porque você não vai gastar dinheiro para elaborar na sua casa. Tem poucas coisas, você gasta um pouco mais. Você gasta R$5 a mais no queijo, você gasta R$10 a mais no óleo, entendeu? Mas você pode fazer a banha, que sai mais barato ainda, e você ainda come o torresmo. Olha só, doutor, todas as dicas gastronômicas aqui, elas têm um fundamento científico. E é sobre isso que eu quero falar, porque essa teoria científica de matar o câncer de fome, ela não é nova, né, doutor? Ela foi descoberta faz muito tempo e parece que ela ficou debaixo do tapete, né? Qual é a história disso, doutor? Isso é assim. Um médico, cientista, pesquisador, que foi médico, inclusive, do Hitler, chamado Otto Warburg, ele foi ganhador do Prêmio Nobel de 1931, né? Ou seja, no próximo ano vai fazer 90 anos que ele ganhou o Prêmio Nobel. O que ele desvendou para ganhar o Prêmio Nobel, resumindo para vocês? Ele descobriu que a célula cancerígena, a célula cancerosa, não se alimentava de oxigênio, ao contrário, ela odeia oxigênio e se alimenta de glicose. Esta é a descoberta que rendeu o Prêmio Nobel para ele na época, né? Só que era justamente essa época, isso precisa se falar, que a indústria farmacêutica estava tirando das universidades, né, que foi mais ou menos em 1933, ou seja, 2 anos depois do Nobel do Warburg, 2 anos depois, nos Estados Unidos, a junção lá dos Rockefeller com todos os interessados na indústria farmacêutica, o que fizeram? Baniram das faculdades de medicina
a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, a acupuntura e a homeopatia. Isso foi banido. Em 1970, quando eu fiz vestibular para medicina, você queria tirar sarro de um acadêmico de medicina, você falava que ele ia ser homeopata. Entendeu? Essa ciência maravilhosa que é a homeopatia, entendeu? Milenar, né? E que teve no Hahnemann, né? o seu grande difusor e quem fez as melhores substâncias, os melhores produtos. E isso era tratado com chacota. A acupuntura era tratado com chacota. Tanto que foi preciso se desenvolverem os terapeutas acupunturistas não médicos. Foi preciso ter esse desenvolvimento. Tem um monte de acupunturistas, excelentes acupunturistas, que não são médicos. E por que isso se desenvolveu e houve esse aprendizado? Porque a medicina, cegamente, burramente, caiu na conversa dos caras lá e baniu isso da faculdade. Então, veja, foi uma época de domínio da indústria farmacêutica. Foi quando começou, foi em 1933, tomando de assalto as universidades americanas, e como elas são copiadas, isso foi copiado no mundo inteiro, né? Infelizmente, isso foi voltando aos poucos, mas sempre com um pé atrás. E sempre os médicos, principalmente os da minha especialidade, como cirurgiões, né, sempre muito céticos, sempre muito avessos a esse tipo de coisa, porque o cirurgião, ele vai ser cirurgião porque ele acha que só operando resolve. Foi assim que eu fui ser cirurgião, né? Porque eu via que nada resolvia nada, então eu falei, eu vou ser cirurgião para resolver. Depois de 15 anos sendo cirurgião, é que eu fui descobrir que a maioria dos casos não precisava operar e que tinham solução sem cirurgia. Um cirurgião que não usa o bisturi mais, né? Quase não usa, né? Eu uso porque eu acho que tem muito câncer que a cirurgia é espetacular. E eu faço outras cirurgias que não só de câncer. Mas, por exemplo, essa semana que entra, eu tenho 3 cirurgias de câncer marcadas para fazer, entendeu? Eu opero câncer até hoje, né? Eu tenho câncer que eu brigo com um paciente que ele não quer ir, eu brigo para ele ir fazer quimioterapia, porque é um tipo de câncer que a quimioterapia funciona muito bem. Tem casos, por exemplo, como o paciente chega com metástase óssea, a radioterapia funciona muito bem. Né? Então você manda ele para... Mas radioterapia, doutor, o senhor que é um médico ligado a coisas naturais, sim, mas eu não posso ser radical em nada, você entendeu? O que eu faço é uma medicina complementar, né? A medicina oficial é cirurgia. O que eu acho hoje, e mudei a minha conduta, é que tem muitos casos, não obrigatoriamente de câncer, mas de outras coisas, que você não começa pela cirurgia, você tem que começar com outros tratamentos, entendeu? Perfeito. E aí, né, a via da alimentação, doutor, ela é inegociável, né? Porque independentemente de qual seja o tratamento que você vai escolher, se você não passar pela mudança alimentar, a chance de sucesso cai drasticamente. É isso que o senhor vê com os seus pacientes e agora com esse conhecimento. E uma coisa que é importante entender é o seguinte: vai chegar uma hora que vocês vão começar a questionar o seguinte... mas eu que tenho câncer, você me passou essa alimentação. A minha prima que tem diabetes, você passou essa alimentação. E o meu sogro que tem Alzheimer, você passou essa alimentação. Será que não houve engano? A doutora, sua assistente, não se enganou, passou a mesma alimentação para todo mundo? Não. E vou te explicar por quê. É simples. A alimentação não se divide por objetivo. A alimentação não se divide por diagnóstico, por patologia, nem por tratamento. A alimentação se divide por espécie animal. Você, a sua tia, a sua prima e o seu sogro são o mesmo animal, são da espécie humana. Canarinhos comem a mesma coisa, macaquinhos saguis comem a mesma coisa, humanos comem a mesma coisa. Isso é uma burrice achar que vai ter dieta para gastrite, para hepatite, para sinusite, esquece. Quando você faz alimentação cetogênica, você melhora todas as doenças de todos os aparelhos. Por quê? Porque você está comendo comida de gente, você parou de se agredir e passou a se alimentar. Só isso.
Perfeito, olha só, nossa aula está avançando aqui, estamos caminhando para o final, mais 2 perguntas, então se por acaso você se interessou, quer saber mais, por favor acompanhe o especial Superando o Câncer, que o link está aqui, e mais, se você quer que essas informações cheguem direto no seu celular, participe do grupo fechado que o Dr. Naif montou só para isso, afinal de contas, interesses poderosos estão sendo questionados e desafiados aqui. Participar do grupo do WhatsApp é ter a garantia que você vai ser sempre avisado de qualquer aula, qualquer material, qualquer vídeo novo que o Dr. Naif vai lançar, e você não vai perder isso, independentemente do que aconteça, você vai receber essa confirmação. Então, se você não viu o vídeo 1 que já está no ar do Superando ao Câncer, clique aqui no link da descrição para você assistir, e se você não participa do grupo do WhatsApp também se inscreve aqui no link da descrição. É importante dizer que o vídeo 2 vai ao ar amanhã já, então é muito importante que você faça e que você participe para você receber todo esse material. Doutor, diga. Uma coisa, antes, o vídeo 2 vai amanhã ao ar. Isso. O ideal é assistir na sequência. Então, assistir o vídeo 1, que já está disponibilizado, né? Para depois assistir o vídeo 2 amanhã. Vai ser muito mais interessante você assistir na sequência, você vai ter mais facilidade de entendimento. Perfeito. Doutor, para a gente dar uma informação aqui, eu sei que a alimentação que causa o câncer, ele não é uma alimentação que cai na sua cabeça, o câncer vem e pá, caiu, né? Que é uma coisa desenvolvida. Mas as pessoas podem terminar essa aula de hoje com 2 compromissos. Primeiro, assistir o vídeo 1 e fazer a inscrição. E o segundo compromisso é começar a implantar na rotina alimentos que têm o poder anti-câncer. O senhor pode citar 3 alimentos que têm esse poder? As crucíferas, que nós já falamos, né? Tem um poder anticâncer muito importante. A cúrcuma, né? Por ser um anti-inflamatório, né? Ela tem um poder anticâncer muito importante. E é interessante, eu posso citar 4, né? Porque 3 eu acho que eu vou ficar devendo. Pode né? citar, doutor. Que já foi questionado, inclusive tentaram fazer um trabalho mostrando que prejudicava no câncer, que é o ômega 3, e é ótimo no câncer, inclusive toma doses bem mais altas. E a vitamina D3, que não é vitamina, é um hormônio, né? O que tem de trabalho já mostrando a ação de vitamina D3 em câncer, redução de mortalidade, redução de incidência de metástase, é impressionante. Inclusive trabalhos com grupo controle. Isso está tudo citado no especial Superando o Câncer. Esses trabalhos estão todos citados lá para você saber, se quiser entrar na revista, pesquisar, ler o trabalho. Se não lê em inglês, joga no Google, no Translator lá e resolve, né? Mas eu acho que esses 4 são assim, fundamentais. Tem muita coisa boa para o câncer, porque como a alimentação e o início do câncer está ligado a, eu vou chamar assim, um pré-diabetes, uma resistência insulínica também, ela influencia nisso. Então todas as coisas que melhoram a resistência insulínica vão ser boas. Então, primeiro, a alimentação cetogênica já é 70%. Hoje, eu atendi uns pacientes de câncer, hoje durante o dia, que nós estamos agora 9 horas da noite, né? E teve uma paciente que eu percebi que ela estava assim, reticente em relação a mudar a alimentação, né? Porque, para quê, né? Ela até gosta de carne, ela faz uma carnezinha assim na grelha, né? E aí compra pão de alho para comer com carne. Então ela come glúten, carboidrato e leite numa coisa só, né? Ela consegue juntar os 3, que é o pão de alho. Bom, eu percebi a coisa, eu fui muito claro para ela. Falei, olha, você pode achar que eu não gostei de você, que eu não quero te tratar. Não é nada disso, ao contrário, né? A coisa que mais eu gosto é de acompanhar um tratamento, né? E orientar, na medida do possível. Mas se você não fizer alimentação 100%, se for fazer 99%, não trate. Você entendeu? Se você achar que no domingo à noite você come o que quer, você esqueça. E não é comer o que quer, é ter tido a desorganização, o desagendamento e o descompromisso com si próprio de não ter uma cozinha que entregue comida no domingo à noite. Você tem que ter isso em casa.
Entendeu? Isso é fundamental. Ah, mas eu só tenho uma moça que me ajuda 3 dias. Ótimo, junto com ela nesses 3 dias, faz congelado para a semana inteira. Acabou. Você coloca o congelado no vidro, não coloca plástico em contato, que aí você não tem problema nenhum de congelar. O congelamento não tira os nutrientes. Agora, se for congelado em plástico, né, aí em alumínio, aí você vai estar transferindo toxina para o seu alimento. Eli Nunes, isso mesmo, crucíferas, cúrcuma, ômega 3 e D3. No vídeo 1 que foi ao ar hoje, o doutor partilhou outros conhecimentos que você não perde, né? Que você vai ganhar muito se você assistir, principalmente se você fizer parte do grupo do WhatsApp, você vai ser avisado. E uma novidade para você, se você está reticente, se você nunca ouviu falar sobre isso, se você quer conhecer mais, amanhã o vídeo 2 vai ao ar e ao 12h30 em ponto, Dr. Knife vai estar ao vivo com o Fábio Daniel. O Fábio Daniel é alguém que colocou em prática tudo que o Dr. Knife fala e orienta e venceu um câncer que é tido como agressivo, raro, quase como insuperável. E o Dr. Knife vai estar com o Fábio para te mostrar na prática como a alimentação anticâncer e todas as outras recomendações podem mudar um destino. Doutor, muito trabalho pela frente nessa semana superando o câncer, certo? E a respeito do Fábio, tem uma coisa interessante. Eu não conheço o Fábio pessoalmente, nós nunca nos encontramos, nós nunca falamos ao telefone, nada. Ele simplesmente, por pesquisas na internet, conseguiu juntar informações, eu não sei ainda detalhes do caso, amanhã que eu vou conhecê-lo, né, ao vivo, no ar. E vai ser muito interessante, porque eu tenho muito orgulho dele antes de conhecê-lo. E ele tem um apreço muito grande pelo Dr. Knife, porque foi pelas orientações que o doutor dá no seu programa, orientando na internet, que o Fábio conseguiu mudar o destino dele e pode mudar o seu também. Vem com a gente, assiste amanhã. Pessoal do Instagram já está terminando, dá um tchau aqui pra gente fazer o print, doutor. Tchau, gente. Se inscrevam para assistir o Superando o Câncer, participem do grupo do WhatsApp e amanhã, 12h30, tem mais live. Um beijo para vocês, obrigado pela companhia, pela audiência. Até mais. Saúde!